Olá, seja bem-vindo, bom dia. Estamos iniciando o Conversas Políticas aqui na Unijuí FM. Com seu caráter educativo e de veículo propulsor da democracia, a Unijuí FM fará, a partir de hoje, durante esse final do mês de setembro, entrevistas com os candidatos à prefeitura de cada um dos municípios em que a universidade tenha estabelecido um dos seus campi. O objetivo é levar as propostas e projetos dos candidatos e suas respectivas coligações ao conhecimento de toda a comunidade regional, fortalecendo dessa forma um dos preceitos da emissora, que além do pertencimento à Fundação de Integração do Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, a FIDENE, mantém inerente ao seu caráter educativo o compromisso de construção de conteúdo qualificado, reflexivo e de entretenimento. Dito isso, a gente inicia aqui o programa de hoje com cada candidato que terá um tempo máximo de 30 minutos, dividido em 5 questões temáticas previamente apresentadas a ele e uma questão de relação institucional, totalizando 6 questões com 4 minutos para cada um. Esse tempo passa a contar a partir da leitura da questão pelo apresentador. Além disso, cada candidato terá 3 minutos para sua apresentação inicial e 3 minutos para suas considerações finais, totalizando, portanto, os 30 minutos de fala do próprio candidato, conforme estabelecido anteriormente nesse preâmbulo do nosso Conversas Eleitorais. Hoje, o município em destaque é Ijuí, recebendo o candidato a prefeito Adalberto de Oliveira Noronha, Beto Noronha, do PT, que tem ao seu lado como candidato a vice-prefeito Aldair Luiz Cossetim, o bombeiro, do PDT, compondo PDT, Federação Brasil da Esperança, Fé Brasil, PT, PCdoB e PV, número 13, coligação Frente Popular Trabalhista. Iniciando o Conversas Eleitorais, eu pergunto ao candidato quem é Beto Noronha e por que ele merece ser prefeito de Ijuí. Bom dia. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Unijuí FM, de Ijuí, da nossa grande região. Primeiro, ressaltar a iniciativa importante, o momento que nós vivemos no Brasil inteiro de eleições municipais, que é o poder estar mais próximo do cidadão, mais próximo da população. Então, esse espaço ele é muito importante, essa iniciativa então da rádio, para que nós possamos dialogar com a nossa comunidade também sobre as propostas, a realidade do nosso município, no caso que nem Ijuí, e a partir disso o que nós pensamos também, né? E a forma como nós pretendemos governar o município a partir do próximo ano. Eu estou como vereador no segundo mandato, concorri pela primeira vez a um cargo eletivo em 2016, reeleito em 2020. Na última eleição em 2022, concorri ao cargo de deputado estadual, onde tive a satisfação de Ijuí ter sido o candidato que obteve a maior votação. E isso levou, então, a uma análise da possibilidade, né, e essa construção, o resultado que nós tivemos aqui, então, da nossa candidatura a prefeito disputando as eleições. Então, para nós é uma responsabilidade muito grande, mas, por outro lado, é uma satisfação no sentido do reconhecimento da nossa trajetória, da nossa caminhada, sendo de que eu iniciei a minha vida comunitária e, consequentemente, depois a vida política, né, sempre em bairros. Fui presidente da Associação do Bairro Jardim, isso lá em 1993. Então, essa vida comunitária, né, sempre participando, estando ativo e também vivenciando os problemas que nós temos no dia a dia e o quanto que a nossa população, a maior parte dela, depende do poder público. Isso que nos levou a também aceitar esse desafio, porque como parlamentar, como vereador, a gente tem muitos limites, é o executivo, né, que ele detém o poder da decisão sobre projetos, sobre políticas públicas. Então entendemos que disputar esse espaço com o objetivo de que a gente possa levar também a maior parte da população que depende do poder público, estabelecendo eles como prioridade na nossa gestão. Um governo ele tem que olhar para todos, tem que governar para todos, mas no nosso entendimento temos que estabelecer prioridades. E a prioridade, no nosso entendimento, é para que realmente seja para aquelas pessoas que precisam efetivamente do apoio do poder público. O senhor ainda tem 20 segundos, candidato. Tá bem. Não, então, ressaltando, né, dessa nossa composição em relação
ao PDT também, que indicou o vice, né? PDT que há muito tempo governou o município, sempre teve candidato a prefeito, e no entendimento, nesse momento da conjuntura, entenderam que o nosso nome estava, digamos, numa condição melhor para fazer essa disputa. Muito bem, conforme sorteio realizado, vamos às questões temáticas aqui do Conversas Eleitorais da Unijuí FM, com a primeira temática referente à educação. Candidato, considerando que a educação é fundamental para o desenvolvimento de um município, estado ou país, e que Juí ocupa um IDH de destaque nesse quesito, especialmente no que se refere à educação, com um bom índice comparativamente a municípios do mesmo porte no estado e país, quais são e como o senhor acredita que podemos superar e enfrentar os desafios que a educação vivencia atualmente, levando em conta aqui a realidade do município e que ele também é referência regional no ensino superior, inclusive com um campus aqui da Unijuí, que possui também um significado econômico considerável para Ijuí. O senhor tem 4 minutos para a sua resposta. Sem dúvida. A educação, ela influencia diretamente no desenvolvimento de uma cidade, de um país, de um estado, porque a educação, ela é importante na formação, nós formamos e a partir disso a nossa formação impacta na questão do desenvolvimento. E Juí é uma referência, sem dúvida alguma, para Juí, para o estado. Estamos aqui na Unijuí, que ela tem uma inserção muito forte regional, contribuiu e muito no debate no que se refere às estratégias e discussões em relação a diretrizes e planos para o desenvolvimento de Juí da nossa região. Então, nós entendemos que o município ele tem uma responsabilidade primeira, né, que é com a educação básica, mas não pode se descuidar no sentido do apoio, da articulação também para a educação do ensino técnico e também da educação do ensino superior. Tanto é que, inclusive, nós estivemos há poucos dias atrás em Brasília, a partir de pautas que recebemos aqui da Unijuí, em reuniões que tivemos com o deputado federal Bongás, que é o vice-líder do governo do Congresso Nacional, com o ministro Pimenta, que articulamos para estar aqui com a reitoria da Unijuí, onde a reitoria apresentou as suas pautas e reivindicações junto ao governo federal. De pronto, conseguimos articular as agendas e os encaminhamentos foram dados e algumas delas, inclusive, já resolvidas. Considerando, inclusive, de que a Unijuí, ela tem hoje o curso de medicina, que esse ano forma a primeira turma, e é importante sempre ressaltar que ele foi uma mobilização muito grande que nós tivemos, né, a nível regional e a nível estadual. Mas também ele só foi possível essa mobilização porque na época a presidente Dilma, ela abriu a possibilidade de novos cursos de medicina. A partir disso que se possibilitou e concretizou, então termos aqui em Juí, na Unijuí, um curso de medicina e que agora inclusive vai pleitear, digamos assim, um novo curso de medicina lá em Santa Rosa, e essa foi uma das pautas, inclusive, que tratamos lá em Brasília. Mas no que se refere mais especificamente à competência também da gestão local, a educação, ela sempre teve um patamar considerado bom no município de Juí. Isso se deve muito pela dedicação, pela valorização que nós temos em relação aos profissionais da área da educação, considerando de que nós sempre foi cumprido aqui o pagamento, por exemplo, do piso do magistério, né? Já por gestões exteriores, com exceção da atual gestão, que na verdade por 15, 6 meses aqui não pagou integralmente o piso, está devendo, na verdade, para os professores e professoras. Mas isso é um dos requisitos que nós temos dessa construção para esse patamar que nós temos. Infelizmente, de 2020 para cá, no IDEB, o município de Juí regrediu nessa avaliação na educação, né? Aí vem um pouco pela forma da gestão implementada. Nós defendemos a educação pública e de qualidade, nós não defendemos a educação empresarial, e um dos grandes desafios que nós temos na educação é em relação à educação inclusiva. Nós precisamos ampliar e o poder público tem que ter uma proposta, tem que ter projeto e planejamento, principalmente a partir do crescimento que nós temos em relação a alunos autistas, né? As nossas escolas precisam se preparar melhor, os profissionais do poder público têm que fornecer uma formação mais adequada para que eles possam também estar preparados para atender os alunos. Falta profissionais, falta professores, falta monitores, né, para atender essa demanda. E uma das questões que nós entendemos para defender a educação pública é o concurso público.
Felizmente, essa gestão não realizou concurso público e nós temos uma falta muito grande de professores. Isso nos preocupa e isso também impacta, inclusive, na previdência do município de Juí quando não é realizado concurso público. Então, a educação ela tem que ser prioridade de qualidade. Muito bem, vamos seguindo conversas eleitorais, recebendo hoje o candidato Beto Noronha aqui na Unijuí FM. Vamos, conforme sorteio, aqui a mais uma temática tratada no Conversas Eleitorais, referente à ciência, tecnologia e inovação. Candidato, ainda voltando no tempo, a pandemia ressaltou a nossa dependência e necessidade de tecnologia, que por sua vez são sempre resultado de ciência e inovação. A partir da realidade de Juí, que tem vínculo com instituições aqui de ensino superior, que são em grande parte no Brasil os agentes de desenvolvimento de pesquisa, quais suas propostas, análise e política para incentivo e fomentação de aplicação, utilização e construção na pesquisa de produtos e serviços que corroborem, inclusive, para a matriz econômica do município no desenvolvimento e fortalecimento de startups e empresas de inovação e tecnologia para o nosso município? O senhor tem 4 minutos para a sua resposta. Importante ressaltar de que o atual governo federal, a partir da eleição do presidente Lula, ele retomou investimento na questão da pesquisa, porque infelizmente no governo anterior acabou não se priorizando essa questão da pesquisa. Então, a partir disso, nós temos inclusive programas do governo federal que possibilita nós acessarmos recursos a partir de apresentação de projetos para essa área do desenvolvimento, da questão da inovação, da pesquisa. Nós temos o entendimento que o município de Juí ele é uma referência para a região, principalmente no que se refere à prestação de serviço, na área da educação, da saúde, mas nós podemos ir além. Nós entendemos que Juí tem um potencial para ser um polo tecnológico regional. E aí, de fato, cabe também a uma articulação que o Poder Executivo, o prefeito, tem que estar à frente desse processo, juntamente com a universidade, juntamente com os empresários, com todos os setores aqui da sociedade. Nós temos programas, temos projetos, na verdade, a nível federal, que ele pode ser potencializado através da fonte de financiamento. Nós temos o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, o FOCEM, que é do Ministério da Ciência e Tecnologia do Governo Federal. Nós já temos em alguns outros municípios, inclusive parceria com municípios até de outros países, pegando o exemplo que nós temos ali em Ribeira, na divisa, né, com Santana do Livramento. Então nós entendemos que nós apostarmos num pensamento do município de uma cidade para o futuro, a inovação, a tecnologia, ela é fundamental. E nós podemos ser essa referência também a nível estadual, a nível regional. E aí esse estímulo no que se refere justamente à consolidação de novas empresas, nós temos inclusive exemplo aqui da Unijuí, que é a Criatec. Então, o Juí já tem uma referência a partir da iniciativa da Unijuí. Falta o poder público, inclusive, ser parceiro, para que realmente nós possamos ampliar. Então, através dessa referência, nós podemos, sim, trazer no sentido a criação de novas empresas, a criação de novos empregos, para a nossa juventude, inclusive, né? Os nossos jovens, nós precisamos potencializar a oferta de novos empregos. O que nós sentimos bastante, inclusive, por parte da parte empresarial, é a questão da falta de mão de obra especializada. Então, nós precisamos investir, sim, nessa qualificação. E nós entendemos que esse diálogo direto sobre um projeto de polo regional, a Unijuí, inclusive, já tem cursos voltada para essa questão da tecnológica. Então, nós precisamos aproveitar esse potencial que a Unijuí já tem, principalmente, claro que com outras parcerias também, não só da Juí, como da região. Então, Douglas, nós entendemos de que trabalhar a questão da tecnologia, a questão da inovação, ela é fundamental para nós. 1 minuto, candidato. E nós entendemos, né, de que essas habilidades do mundo da inovação tecnológica, economia e conhecimento proporciona, sim, o surgimento de novos negócios. Né? Então, as nossas empresas precisam desse apoio, o poder público, de Juí, o executivo. Nós temos que ter um prefeito que se dispõe a fazer essa articulação, que se dispõe a fazer essa articulação com o governo do estado, que se disponha a fazer essa articulação com o governo federal. Mas, para isso, nós precisamos também ter um prefeito que respeite a institucionalidade,
que realmente esteja aberto para fazer o diálogo, e aí nós temos esse caminho junto à Brasília, né? Através dos nossos deputados, através dos nossos ministros, juntamente com o presidente Lula, porque projetos, recursos, financiamentos, fontes de financiamento nós temos. Cabe ao município de Juí ter projetos para apresentar, e essa parceria com a Unijuí, com as instituições, é fundamental. Muito bem, conversas eleitorais aqui na Unijuí FM, recebendo o candidato Beto Noronha, da coligação Frente Popular Trabalhista número 13. Conforme o sorteio, vamos à próxima temática aqui, falando em desenvolvimento. Candidato, falar em desenvolvimento de um município significa estabelecer um conjunto de planejamento que possa ligar questões econômicas, de estruturação, cunho social e climáticas e de meio ambiente. Dentro da nossa atual conjuntura do país, que enfrenta instabilidades globais, questões climáticas, taxas de juros bastante elevadas, e sabendo que as prefeituras encontram-se em dificuldade financeira a partir dos potenciais econômicos aqui de Juí, como o agro, o comércio e serviços em destaque, qual o seu plano de governo e de ações para o desenvolvimento do município de forma sustentável e com questões ambientais também de acordo? O senhor tem 4 minutos. Bem, primeiro, de que no que se refere à questão da nossa situação econômica do município, né, e mais particular do Poder Executivo, nessa atual gestão, o prefeito assumiu com recurso em caixa, mais de 50 milhões. Nós aprovamos na Câmara de Vereadores uma operação de crédito de 35 milhões, para além de que teve em 2021, em função de uma lei federal do governo anterior, não teve a valorização salarial, nem o pagamento da folha, no sentido do crescimento vegetativo dos servidores. Então teve, no que se refere, uma questão de economia favorável, né, no sentido dos recursos públicos. Bom, a questão é aonde aplicar esses recursos públicos, para qual a finalidade, né? Nós temos vários potenciais aqui no município de Juí que, infelizmente, não tem tido o apoio, não tem tido o olhar nesse sentido. Se nós referir à economia, nós temos um potencial turístico muito forte, a partir da União das Etnias, né, do que levou o reconhecimento do nosso município para o mundo inteiro. Mas veja bem, qualquer cidadão, qualquer visitante de outro município que for passar por Ijuí, ele pode se tornar um visitante, chegar ou não. Qual a identificação que nós temos em Ijuí ser uma capital mundial da etnia para além da Expofest? Quem passar pela 285, pela 342, não tem nada de identificação. Dentro do nosso município também, né? Qual a identificação que nós temos para potencializar mais o fato de nós sermos a capital mundial das etnias? Para além disso, nós temos a questão também do turismo rural, que muitas vezes iniciativas de entidades e de pessoas, por conta própria, de fazer um roteiro, né, no interior e sem ter o devido apoio por parte do Poder Executivo. Nós temos a questão, por exemplo, da Usina Velha, que é um dos grandes pontos turísticos do município de Juí, totalmente abandonada. Agora, a atual gestão fez uma meia sola, como diz, porque era ano eleitoral, mas nós temos aquela situação da Usina Velha abandonada, as escolas sempre visitavam, inclusive de outros municípios. Nós temos a ponte de ferro do Itaí, nós temos as águas minerais. Então veja quanto nós temos aqui de produção própria, de potencial, mas que infelizmente não é explorado, e isso impacta diretamente também na economia. A questão da cultura é outro meio que de fato nós estamos carecendo muito do apoio por parte do Executivo. Nós temos projetos aqui que estão sendo desenvolvidos, mas todos eles com recursos do governo federal. Projeto da Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc, agora o projeto Guardiões da Cultura, todo ele com recurso federal. Nós não temos uma articulação aqui a nível local, então nós precisamos ter um executivo que faça essa articulação por todos os setores. Nós precisamos investir também para nossas empresas. Nós temos empresas aqui de Juí que elas querem aumentar a sua produção, elas podem gerar mais emprego, mas o espaço onde elas estão é insuficiente, elas não têm mais estrutura física, né? Ontem ainda visitava uma empresa, e posso citar aqui o nome, a Manutec, que eles estão há mais de 4 anos tentando uma área.
né? O espaço onde eles estão não tem mais por onde aumentar a empresa, eles já estão alugando outros espaços, já tem 2 espaços alugados, porque eles não têm mais estrutura, eles precisam de uma área, eles mesmos vão construir, mas ter um local adequado. Então nós precisamos ter também parques industriais, com toda a infraestrutura de acesso à internet, infraestrutura básica também de pavimentação, de esgoto, de drenagem. Então nós precisamos oferecer sim para os empresários aqui de Juí, uma condição melhor de infraestrutura para que eles possam aumentar a sua empresa, aumentar a produção e, consequentemente, gerar mais impostos para o município e mais empregos. Essa é uma das questões. A atual gestão, por exemplo, não conseguiu articular nenhuma empresa para vir a Juí e muito menos também construir uma nova área industrial. Tempo, candidato. Conversas eleitorais na Unijuí FM, recebendo o candidato da Frente Popular Trabalhista, Beto Noronha, número 13. Vamos à 4ª temática tratada aqui no Conversas Eleitorais da Unijuí FM, referente à polarização. Candidato, há pelo menos uma década, o Brasil vive uma polarização tóxica que reflete e causa danos às administrações de qualquer sigla partidária em estados e municípios. Qual será a sua conduta frente a essa polarização e como superá-la frente às demais questões que se impõem para administrar o município de Juí? Importante pergunta, Douglas, porque realmente a polarização, o extremismo, seja de que lado que for, ele não traz nenhum benefício para a nossa sociedade. A nossa atuação política durante toda a minha vida e principalmente agora ocupando o espaço público como vereador, nós conseguimos adquirir um respeito em diferentes partidos, em diferentes setores da sociedade, independente de posicionamento político, respeitando a atuação do vereador Beto Noronha. Então isso nos dá a condição de diálogo com todos os setores. E para acima de partidos políticos, nós temos que pensar do que nós queremos para Juí de fato. Então o que nós precisamos é que quando nós ocupamos um espaço público, na condição como prefeito, nós vamos sim chamar, e não só chamar, nós vamos ir junto a todos os setores para que a gente possa construir sim para Juí um plano de desenvolvimento, um plano de ações e metas, porque veja bem, nós não podemos pensar em Juí somente para 4 anos. Nós temos que pensar em Juí para 10, 20, 30 anos. E independente do partido que esteja à frente do executivo, que esse plano ele seja uma construção coletiva de toda a sociedade, que quem estiver lá como prefeito, o partido que estiver lá, ele vai ter a obrigação e o compromisso de seguir aquele plano. Então isso é fundamental, nós precisamos sim unir todas as forças vivas, políticas e de representação para nós pensarmos em Juí do futuro que nós queremos. E aí impacta também na questão ambiental. A questão da sustentabilidade ela é fundamental estar presente nesse projeto, nessa discussão. Os eventos climáticos que vêm acontecido, nós não podemos, nós aqui em Juí, achar que nosso município também em algum momento não será atingido. Ela até já foi, em menores proporções, mas já foi. Então nós precisamos ter uma estrutura adequada, ter uma coordenação de defesa civil com uma estrutura adequada, mas principalmente o nosso plano de desenvolvimento, o nosso plano de ação de Juí para 10, 20, 30, 40 anos, ele tem que também conjugar a questão da sustentabilidade. Então esse diálogo com as outras esferas a nível estadual e federal, ele é muito importante. Nós temos conseguido já fazer isso como vereador. Cito aqui alguns exemplos, as paralelas da BR-285. Finalmente está saindo do papel. Teve um movimento de várias lideranças, mas quero ressaltar que nós, nesse momento, conseguimos também dar a nossa cota de contribuição nesse processo dessa articulação. Nós temos um outro exemplo na área da saúde. Nós tínhamos, a própria direção do hospital já afirmou isso de forma pública, que no governo anterior federal, eles tiveram mais de 10 reuniões em Brasília, 3 delas inclusive com o ministro da Saúde. Não conseguiram, na época, um aparelho, que é o acelerador linear para tratamento de radioterapia, 10 milhões. Em 2 reuniões, através da articulação do deputado federal Bongás, nós conseguimos essa confirmação. 1 minuto, candidato. Agora nós estamos trabalhando para a questão de nós termos em Juí o Hospital do Câncer Infantil e uma UTI pediátrica. Nós já tivemos, inclusive, audiência com a própria ministra aqui em Porto Alegre, o ministro Paulo Pimenta esteve aqui no HCI, tivemos reunião já com a equipe técnica do Ministério da Saúde. Então, um executivo, um prefeito, ele tem que estar junto e fazendo o papel da articulação.
Infelizmente, nesse momento, para as demandas, nós não temos essa representação. Inclusive, que pode articular aqui a MUPLAN, a grande região, as lideranças políticas, porque essa questão do Hospital do Câncer Infantil, da UTI pediátrica, não é uma questão só para Juí. Isso impacta numa grande região. Então, nós entendemos de que o executivo municipal, o prefeito, eles têm que estar à frente do processo, ser o articulador, independente de questões políticas, e não ficar contestando questões que muitas vezes por partido A ou partido B. E Juí é maior, a nossa região é maior, o nosso estado é maior. Muito bem, conversas eleitorais aqui na Unijuí FM, recebendo o candidato da Frente Popular Trabalhista, Beto Noronha, número 13. Conforme sorteio realizado anteriormente aqui ao Conversas Eleitorais, vamos à quinta temática que se refere à saúde. Candidato, mais uma vez, usando a realidade vivida há pouco tempo atrás com a pandemia, os problemas de saúde no país inteiro foram ressaltados nesse período. Os desafios na saúde seguem latentes por diversos fatores, inclusive ameaças constantes de epidemias e o crescimento exponencial da utilização dos serviços oferecidos pelo sistema público. O que pode ser feito, na sua opinião, para que Juí, um polo regional e até estadual em saúde, possa se tornar mais coeso e eficaz para superar esses desafios estabelecidos e oferecer um serviço de excelência a toda a população do município? O senhor tem 4 minutos para a sua resposta. Primeiro, nós temos que reconhecer e não questionar o papel da ciência. Então, infelizmente, nós vivemos um período de muito questionamento à ciência, né? Então, nós temos que ter essa conversão do poder público, respeitando aquilo que os nossos cientistas, o que a ciência orienta. Nós fomos um país, por exemplo, em referência na questão da vacina. Até isso começou a ser questionado, devido a uma polarização. Então, isso traz prejuízos para a nossa comunidade e para a nossa população. Então, a primeira questão, saúde, o primeiro passo é reconhecer, de fato, o papel importante e fundamental que a ciência tem em relação à saúde. No que também tange a nossa questão aqui local, nós temos que ter essa compreensão de que Juí, ele é uma referência não só para a nossa região em torno, como para uma boa parte do estado. Em alguns casos, se nós pegar no que se refere ao tratamento oncológico e aqui no município de Juí, e também do Instituto do Coração, a nossa abrangência aqui do Hospital de Clínicas de Juí vai para além da metade do estado. Nós atendemos mais da metade da população, é referência aqui em Juí. Então, a partir disso, nós temos que ter esse diálogo com as nossas instituições, é o HCI, é o Hospital Bom Pastor, inclusive com a Unimed, que é privado. Nós temos que estabelecer esse diálogo. Nós temos que potencializar ainda mais. Então, nós não podemos trabalhar na linha de conflito, de interesses próprios ou de grupos. Nós temos que trabalhar no interesse da população. Porque não é aceitável, por exemplo, que a nossa população, muitas vezes, ela tem que buscar, com toda a estrutura que nós temos aqui em Juí, ela tem que buscar o atendimento fora de Juí. A população diariamente reclama dessa situação. E nós, o Poder Público Municipal, nós também temos que fazer esse processo de articulação, para que realmente tudo aquilo que nós temos aqui de potencial, a nossa população de Juí também possa usufruir. E quando tiver que sair, que seja por casos eventuais ou realmente assim muito emergenciais no que se refere à saúde, porque nós temos estrutura aqui para prestar esse atendimento. E no que se refere mais à questão da atenção primária, que é a obrigação direta aqui do município de Juí, olha, mais de 80% da população depende da saúde pública, depende do SUS. E a área onde nós mais recebemos reclamações por parte da população é na área da saúde, que está muito a desejar o atendimento, a demora de exames, a demora de consultas, está faltando medicamento, questões básicas. Então, uma das nossas propostas é que nós vamos ampliar o horário de atendimento de forma regionalizada das unidades de saúde, para atendimento à noite. O trabalhador que trabalha até as 18 horas, quando ele chega em casa, o posto de saúde já está fechado. Ele acaba indo para onde? Para a UPA, sobrecarrega a UPA. Então, nós temos que ter também essa oferta de serviço e ampliar as equipes, através de concurso público. Nós defendemos que em áreas, principalmente que na educação e a saúde, nós não podemos terceirizar serviço. Tem que ser concurso público para qualificar ainda mais a prestação de serviço. No que se refere aos exames, nós pretendemos criar aqui um centro de diagnóstico por imagem,
para ofertar, de fato, os exames, que muitas vezes tem pessoas que aguardam 6 meses, 1 ano até mais por um exame. Uma outra questão também que é nessa questão da oferta do medicamento, né? Nós precisamos, sim, dispor do medicamento para a nossa população. E a inovação, a tecnologia está muito presente. Hoje, um cidadão vai no posto de saúde, ele consulta, tem um encaminhado para fazer um exame, ele tem que ir lá na clínica ou lá no hospital fazer o exame, depois pegar, entrar na fila de novo fazer a consulta. Isso é um absurdo, essa romaria que as pessoas fazem. Com a inovação, com a tecnologia que nós temos, nós não podemos aceitar. Muito bem, é o Conversas Eleitorais aqui na Unijuí FM, recebendo hoje o candidato Beto Noronha da Frente Popular Trabalhista número 13. Vamos à última questão aqui, que é uma questão que vai fechar todas as edições do Conversas Eleitorais da Unijuí FM, uma questão institucional. Candidato, você está se propondo a administrar uma cidade universitária, sendo que a Unijuí é a única instituição presencial aqui na cidade. Como podemos considerar a relação, aliás, não é a única presencial, né, mas é uma das presenciais. Como podemos considerar a relação do seu viés administrativo relacionado às temáticas apresentadas nas questões anteriores, ou seja, desenvolvimento e meio ambiente, ciência e tecnologia, educação e saúde, com os projetos estabelecidos por essa instituição de ensino que há mais de 60 anos oferece o ensino superior aqui na região? O senhor tem 4 minutos para a sua resposta. Douglas e ouvintes, nós sabemos o papel fundamental que a Unijuí tem tido no aspecto do desenvolvimento, do apoio, da assessoria, inclusive aos municípios. Nós entendemos que o próprio poder público ele deve ampliar essa parceria com a instituição. Por exemplo, na área da educação. Nós temos excelência aqui na Unijuí para poder trabalhar a questão da formação, continuar com os professores, da orientação, da avaliação, inclusive, do desempenho na área da educação, da saúde. Nós sabemos que a Unijuí ela tem plenas condições com profissionais qualificadíssimos, né, para prestar assessoria e esse aporte para o nosso município de Juí. Eu lembro de que lá em 2011, na gestão do PDT e do PT, que era o Balinho, o prefeito, e o Biro vice, a Unijuí ela teve já uma contribuição muito importante quando construiu o plano de mobilidade para o município de Juí. Uma referência, mas só que os gestores eles têm que se orientar para esse plano. Infelizmente, nós temos gestores que não se orientam, que desconsideram esse plano que foi construído. Nós, inclusive, quando nós assumimos, nós queremos restabelecer essa parceria com a instituição. Esse plano de mobilidade urbana, nós temos que atualizar ele, mas nós queremos sim ter essa parceria com a Unijuí para fazer essa atualização. É um dos elementos, né, que eu faço referência da contribuição da participação da instituição. Então, nós entendemos que ela é fundamental, como citava aqui nessa questão do polo tecnológico. A Unijuí ela já tem cursos, ela tem profissionais qualificadíssimos que podem contribuir muito para elaborar a nossa proposta, o nosso projeto para buscar recursos. Então, a parceria com a instituição ela é fundamental. A educação superior, a instituição comunitária que é a Unijuí, porque ela faz parte da nossa comunidade. Quantos alunos do curso de medicina que hoje estão fazendo estágio, inclusive na nossa rede pública municipal de saúde, né? Quantos alunos na área da educação já têm essa contribuição? Na área do direito. Então, nós realmente precisamos saber de que o Poder Executivo, ele tem as suas dificuldades e para enfrentar essas dificuldades, ele precisa estabelecer parcerias com os mais diversos setores da sociedade. E nessa questão da Unijuí, tenho muitos amigos aqui, né, muitos professores, inclusive apoiadores nossos, e que que trabalham aqui na instituição, outros até que já se aposentaram, mas que têm essa contribuição e têm essa visão estratégica da importância da instituição para o poder público, para a nossa região, para o desenvolvimento. Por isso que a instituição como comunitária, da nossa parte, já nas pautas, todas elas que a Unijuí nos apresentou, Um minuto, candidato. Nós sempre fomos parceiro na articulação de agendas, na articulação de apoios, inclusive, e assim vamos continuar. Se como vereador a gente tem desenvolvido esse papel de articulação também de apoio, nós sabemos de que um prefeito de uma cidade que nem Juí, que é referência para a região, ele tem muita mais força.
tem muita mais força política, inclusive para articular a região em apoio aos projetos, às demandas que nós temos aqui da instituição. Não só da Unijuí, como das demais instituições, como citava antes, por exemplo, o HCI, como tem o Bom Pastor. Então, o prefeito de Juí, ele tem que cumprir esse papel de estar à frente do processo, de ser o grande articulador, mas reconhecer que as parcerias são muito importantes, porque isso vai contribuir efetivamente para que a sua gestão possa ter uma gestão de resultados, que é isso que a população espera. Estamos recebendo no Conversas Eleitorais aqui da Unijuí FM o candidato da Frente Popular Trabalhista, Adalberto de Oliveira Noronha, Beto Noronha, número 13. Candidato, vamos às considerações finais aqui no Conversas Eleitorais. Candidato, o senhor tem 3 minutos para salientar, pontuar e desenvolver os principais pontos da sua plataforma de governo para ser o prefeito de Juí. 3 minutos a partir de agora. Olha, uma gestão ela tem que ter a responsabilidade do equilíbrio fiscal, da transparência, da eficiência. Nós, a partir de janeiro, quando nos assumirmos, nós vamos tomar conhecimento da real situação financeira do município, considerando de que tem um empréstimo que o atual prefeito fez e que ele será pago mais de 90% pelo próximo gestor. Então, nós entendemos de que o equilíbrio ele é fundamental, mas também entendemos de que uma gestão pública, o seu serviço, a prestação de serviço, ele se dá através dos seus servidores e servidoras. E quero ressaltar aqui novamente, nós vamos sim fazer concurso público, porque entendemos que é fundamental essa relação que nós precisamos constituir com a nossa comunidade. Se tu analisar na área da saúde e da educação principalmente, se você não cria o vínculo com a comunidade, você acaba não conhecendo a realidade e isso impacta também, inclusive na tua estratégia e nas políticas públicas a serem implementadas. Nós sabemos de que a saúde também ela precisa ser voltada para os próprios servidores. Nós precisamos ter essa atenção para os nossos servidores. Eu falo isso porque eu defendo o serviço público, porque eu sou usuário do serviço público, assim como mais de 80% da população. Uma outra área que nós entendemos estratégica e que nós vamos criar é a Secretaria da Mulher. Mais de 50% da população de Juí e do Brasil são mulheres. E são elas, na verdade, que acabam fazendo toda a relação na busca do serviço público. Então, nós precisamos ter uma secretaria com estrutura para que faça essa articulação de políticas públicas das mulheres. Na área habitacional, também vamos ter investimentos, articulação com o governo federal para o programa Minha Casa Minha Vida. Na área rural, os nossos agricultores, ao longo do tempo, o que eles pedem principalmente é estradas em condições. 1 minuto, considerações finais, candidato. Desculpa, na área rural, as reclamações são muito intensas em relação às condições das estradas que elas se encontram, assim como nós precisamos também investir e potencializar as agroindústrias. Então nós temos muitas famílias, agricultura familiar em especial, que elas produzem, mas elas têm que ter apoio, têm que ter incentivo. Agora há poucos dias, quero trazer aqui um caso da Natuagro. Eles tinham acesso a um projeto do governo federal, através do Banco Brasil, para acessar 2 milhões com uma contrapartida de 2.440 mil para a construção do seu espaço que eles não têm próprio. Eles tentaram uma audiência com o atual prefeito desde fevereiro, que o município poderia dar uma área como contrapartida. Eles hoje estão num espaço ali que é da PAI, que a PAI precisa daquele espaço. Infelizmente não foram atendidos e, consequentemente, perderam esse recurso. Por isso que o poder público tem que estar ao lado, de fato, do nosso povo. Muito bem, candidato Beto Noronha, aqui da Frente Popular Trabalhista, número 13. Nosso agradecimento ao candidato Beto Noronha pelo aceite aqui do convite para o Conversas Eleitorais desse ano de 2024. E ao longo da semana seguiremos ouvindo os demais candidatos a prefeito de Juí e do município onde a Unijuí tem seus campi estabelecidos. Unijuí FM aqui nas eleições municipais 2024. Candidato, nosso agradecimento. E o senhor tem 1 minuto para falar ao povo de Juí e ocupando esse espaço da Unijuí FM. Primeiro agradecer, Douglas, Lucas, a toda a direção da rádio, pela instituição como um todo, pela iniciativa desse espaço, muito importante nesse momento, e dizer para a nossa comunidade de Juí de que o nosso compromisso é de realmente nós termos uma gestão, como diz o nosso slogan, com a capacidade de ter um coração para ouvir as necessidades da população,
mas a coragem para fazer as melhorias que são necessárias. No nosso entendimento, o poder público ele tem que cuidar das pessoas. Nós temos a questão dos idosos também, que é uma população que aumenta significativamente, é uma parcela importante da nossa população e que precisa ter atenção na área da saúde mental, da convivência, do lazer. Então, quero deixar aqui, nesse 1 minuto, essa mensagem para a nossa população, que o nosso compromisso é ter um governo voltado para as pessoas. Para além disso, também nós temos a questão da causa animal, né, que acabamos não abordando antes, mas que ela é uma grande demanda, uma grande preocupação e que é mais um exemplo que para nós enfrentar e resolver os problemas nós temos que trabalhar em parceria com os nossos protetores e protetores dos animais. Muito bem, Conversas Eleitorais da Unijuí FM encerra hoje aqui conversando com o candidato Beto Noronha da Frente Popular Trabalhista número 13. Nós seguiremos conversando com os demais candidatos dos demais municípios onde a Unijuí tem campi estabelecidos.